Salvete discipoli carissimi, sou o Magister William Bottazini e estou aqui para darmos continuidade ao nosso curso de latim. Hoje vamos para a segunda aula do segundo capítulo, a segunda lição do segundo capítulo. Espero de coração que até aqui vocês estejam acompanhando bem o nosso curso, que estejam compreendendo tudo. Lembre-se sempre de que, para qualquer dúvida, eu estou à total disposição, à inteira disposição de vocês, combinado? Então, não fiquem com dúvida, não levem dúvida para casa, não durmam com dúvidas de latim. Sempre escrevam, entrem em contato para que eu possa ajudá-los nessa caminhada. Certo? Bom, na última lição, nós tínhamos estudado um pouquinho sobre aquelas mudanças nas palavras, aquelas mudanças que elas sofrem na sua parte final, na sua terminação, e que indicam posse. Nós vamos continuar esse estudo agora na lição 2 e, claro, vamos acrescentar algumas novidades aí, certo? Então, vamos proceder como de costume. Lerei a segunda lição toda em latim, depois eu volto fazendo os devidos comentários e dando as devidas explicações para que tudo fique perfeitamente claro para todos vocês. Vamos lá? Estine medus filius Iulii? Medus filius Iulii non est. Medus est servus Iulii. Iulius dominus medi est. Iulius dominus servi est. Davus quoque servus est. Medus et Davus duo servi sunt. Iulius est dominus medi et Davi. Iulius dominus servorum est, et pater liberorum. Estine Delia filia Emiliae? Delia non est filia Emiliae. Delia ancilla Emiliae est. Emilia domina Deliae est. Emilia domina ancillae est. Syra quoque ancilla est. Delia et Syra due ancillae sunt. Emilia domina ancillarum est. Cuius servus est Davus? Davus servus Iulii est. Cuius ancilla est Syra? Syra est ancilla Emiliae. Quot liberi sunt in familia? In familia Iulii sunt tres liberi. Quot filii et quot filiae? Duo filii et una filia. Quot servi sunt in familia? In familia sunt centum servi. In familia Iulii non multi servi. In familia Iulii sunt multi servi pauci liberi. Iulius est dominus multorum servorum. Duo et tres numeri sunt. Centum quoque numerus est. Numerus servorum est centum. Numerus liberorum est tres. Centum est manius numerus. Tres parvus numerus est. Numerus servorum est manius. Numerus liberorum parvus est. In familia Iulii manius numerus servorum parvus numerus liberorum est. Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. In familia Iulii sunt multi servi Greci, multeque ancillae Grece. Estine Emilia femina Graeca? Emilia non est femina Graeca, sed Romana. Iulius non vir Graecus, sed Romanus est. Sparta oppidum Graecum est. Sparta Delphi Tusculumque tria oppida sunt, duo oppida Graeca et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia manius numerus oppidorum est. In Gallia est manius numerus fluviorum. Fluvii Galliae mani sunt. Manine sunt fluvii Africae? In Africa unus fluvius manius est, Nilus. Ceteri fluvii Africae parvi sunt. Sunt in manie insulae Grece, Creta et Eubea
Due insule magne sunt. Cetere insule Grecie sunt parve. Bom, pessoal, então olha só. Vamos ver o que nós temos aqui na segunda lição. Algumas coisinhas novas, não muitas, mas é uma lição bem tranquila. Então, eu vou começar analisando algumas questões do primeiro parágrafo desta lição. Uma novidade, digamos, que aparece aqui. Bom, primeiro vamos aqui do ponto de vista do vocabulário. A primeira novidade do vocabulário aqui é a palavra servos, que significa servo, escravo, servo, e só. É a única palavra nova que aparece aqui, né? Muito bem. Vamos observar neste primeiro parágrafo o seguinte. Veja só que coisa curiosa ocorre, o que acontece. Então, nós temos a palavra servos, certo? Que significa servo. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que o servo é romano, eu digo servus romanus est. Né? O servo é romano. Vocês são capazes de me dizer qual é o plural da palavra servos? Olha a terminação em us. Se eu quisesse dizer, em vez de servos, aliás, em vez de dizer o servo é romano, se eu quisesse dizer os servos são romanos, como que eu diria? Isso. Então, aqui, ó, o plural, servi, certo? E servi romani sunt. Os servos são romanos. Certinho, está aqui o plural. Serve. Ah, tem uma palavra nova sim aqui na lição, né? Que é a palavra dominus. Nesse primeiro parágrafo aqui, perdão. Aqui, ó, dominus, senhor. Palavra nova aqui. E a palavra servos, que é uma palavra nova aqui, né? Bom, então dominus, que significa senhor, e servos, que significa servo. Voltemos aqui para o nosso exemplo. Muito bem. Vocês se lembram? Então, só voltando rapidamente antes de eu prosseguir, veja, aqui está no singular, o servo é romano, e aqui os servos são romanos. Vocês se lembram que é possível estabelecer relações de posse entre as palavras através de uma mudança na terminação. Foi o que estudamos na primeira lição do capítulo 2. Vamos supor que eu queira traduzir agora a seguinte frase: o pai do servo é romano. Eu quero traduzir essa frase, ó. O pai do servo é romano. O pai do servo é romano. Bom, como se diz o pai em latim? Pater. E do servo. Como será que eu vou traduzir este do servo aqui? Opa, fiz errado. Do servo aqui, muito simples. Eu vou simplesmente tirar a terminação em us e colocar o i para dar esse sentido. Como nós vimos lá no caso de Marcos, Marti, do Marcos. Quintus, Quinti, do Quintus. E assim sucessivamente. Então, pater servi Romanus est. Aí, ó. O pai do servo é romano. Certo? O izinho, para palavras masculinas ou para palavras terminadas em us, o izinho é o que marca esta relação de posse. Pater servi Romanus est. O pai do servo é romano. Do servo está escrito nessa palavrinha aqui, serve. Serve já é do servo. Combinado? Muito bem. Agora, vamos pensar num plural. E se eu quisesse dizer, Magister, o pai dos servos é romano? Eu quero essa relação de posse agora com o plural. Como fica a forma da palavra servos? Vai ficar assim, pessoal. Olha, prestem atenção. O pai dos servos, agora é mais de um servo que tem um pai, o pai dos servos é romano. Esta frase ficaria assim. Pater, atenção. Servorum Romanus est. Pater servorum Romanus est. Servorum. Esta terminação do orum é que dá esse sentido de uma posse plural, ou seja, dos servos, certo? Indica uma posse no plural. Pai dos servos, pater servorum. Ok? Então,
Vamos considerar aqui, sobre os nomes masculinos, o que nós aprendemos até aqui. Então, aprendemos que eles podem ter as seguintes formas. Por exemplo, a palavra rio pode ser flúvios, no singular, e fluvii, no plural. Rio, rios. Esta mesma palavra, se ela for indicar posse, né, do rio, no singular, fluvii, e no plural, fluviorum. Vamos pegar a palavra servos. Servos no singular, serve no plural. Indicando posse, do servo, serve também. E dos servos, servorum no plural. Fica assim. Servorum, dos servos. Então, são, até agora, pelo que nós podemos perceber, 4 são as formas possíveis que uma palavra masculina pode ter em latim. Pode ter uma forma para o singular, uma para o plural. O rio, os rios. Pode ter aqui a forma de posse no singular, fluvii, com o i na terminação, ficando idêntico ao plural, né? Ao plural normal. E fluviorum, quando esta posse for um plural, dos rios, no caso. E ficou claro isso, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem. Então, vamos voltar aqui para o primeiro parágrafo e ver o que ele tem ali. Ó. Est Nemedus filius Iuli. Então, perguntou se o Medus é filho do Iulius, né? Do Júlio. Aí, prossegue a história. Iulius Dominus Medi est, Iulius Dominus Servi est. Então, olhem lá. O Iulius é senhor do servo. Iulius Dominus Servi est. Então, aqui o do servo, serve. Davus quoque servus est. Medus e Davus duo servis sunt. São 2 servos. O Iulius est Dominus Medi et Davi. Então, o Iulius é senhor do Medus e do Davus. Iulius Dominus, atenção, servorum est. Ou seja, ele é senhor dos servos. Et pater liberorum. E pai dos filhos. Liberorum, a abreviação em orum, indicando a posse. Vocês se lembram que filhos em latim, no sentido de filhos e filhas, é liberi. Liberi, filhos. Liberorum, essa terminação em orum, dos filhos. Certo? Então, essa terminação em orum que indica esse estado de posse. Isso para as palavras masculinas. Vejamos agora como a coisa funciona para os femininos. No segundo parágrafo, uma palavrinha nova que aparece para nós aqui é antila. Aparece também, é verdade, a palavra domina, mas agora que vocês já sabem o que significa dominus, senhor, vocês já conseguem desconfiar aqui no segundo parágrafo o significado desta nova palavra, domina. É o feminino de dominus, senhora. Este parágrafo traz 2 observações. A primeira é a que se refere às palavras femininas. Então, peguemos como exemplo a palavra antila, escrava, serva, empregada, escrava, serva. Bem, a palavra antila, por exemplo, eu posso dizer que a escrava é grega. Tá? Vamos ver. Antila, greca est. Então, uma palavra feminina, no singular, terminação em A, perfeito. No plural, as escravas são gregas. Antile, grece, sunt. As escravas gregas são. Né? As escravas são gregas. Então, está aqui. Antila greca est é singular. Antile grece sunt é plural. A escrava é grega, as escravas são gregas. Agora, a relação de posse. Se eu quiser falar da escrava, no singular. Por exemplo, o senhor da escrava é romano. Então, vejam. O senhor da escrava, da serva, é romano. Como ficaria essa frase em latim? Ficaria assim. Dominus antile Romanus est. Então, aqui a relação de posse representado pela terminação e, que fica, ou melhor, pela terminação é,
e que fica idêntico ao plural, como na frase Antille Grete sunt. Então, é importante vocês terem em mente que muitas vezes as formas das palavras serão idênticas, mas o sentido, o contexto, dá o significado preciso de cada uma delas, certo? Então não tem perigo de confusão. Fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, o senhor da escrava é romano, dominus antile Romanus est. Agora, se eu quiser dizer esta mesma frase, só que em vez da escrava dizer das escravas, eu posso ter assim, ó. O senhor das escravas é romano. Então, dominus das escravas. Atenção para a terminação, antilarum, Romanus est. Antilarum é a terminação da palavra que indica essa relação de posse, só que para um plural feminino. Então, como que eu digo das escravas em latim? Antilarum. Magister, você está querendo dizer então que, por exemplo, eu tenho a palavra ínsula, ilha, que eu aprendi lá no capítulo 1. Se eu quisesse dizer das ilhas, bastaria dizer insularum? Insularum já é das ilhas? Exatamente, é isso que eu quero dizer. Insularum, das ilhas. Certo? Essa terminação em arum, indicando uma posse, uma relação de posse para um nome no plural. Espero que não tenha ficado difícil de compreender. Espero que tenha ficado muito claro isso. É tranquilo, é uma coisa tranquila. Vamos rever então, de uma maneira esquemática, as formas que as palavras podem ter. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro uma palavra masculina. Servos, plural, serve. Relação de posse, singular, do servo, serve. Dos servos, servorum. Agora peguemos como exemplo uma palavra feminina, antila. Antila, antile. Singular e plural. Serva, servas. Escrava, escravas. Relação de posse no singular. Antile, da escrava, da serva. Antilarum, das escravas, das servas. Aqui já no plural. Ok, pessoal? Ótimo. Nesse parágrafo do capítulo 2, o segundo parágrafo da segunda lição do capítulo 2, é muito número 2, nós temos uma novidade relacionada aos números. As formas que o número 2 admite em latim. Duo, due, duo. Por que isso, Magister? Por que três formas? Por uma razão muito simples. Porque em latim há três gêneros. Né? Então, se eu quero falar dois servos, né? Ora, a palavra servos em latim, ela é... deixa eu arrumar aqui. A palavra servos em latim, né? Como se diz servos em latim? Se diz servos. Esta palavra é masculina. Então, eu vou utilizar esta forma aqui, azul, eu vou pintar de azul, né? Para representar o masculino. Então, dois servos, duo servi. Então, está aqui, duo serve. Esta forma que o duo vai admitir para acompanhar um masculino. E um feminino? Por exemplo, se eu quero falar duas servas. Como que é serva em latim? Antila. Duas servas, então, due. Eu acho que vou ter que reduzir a fonte um pouquinho, pessoal. Pronto. Due. Atenção aqui. Antile. Due antile, duas servas. Esta é a forma do número 2 quando ele estiver falando de algo no plural. E, por fim, eu tenho o duo ali para palavras neutras. Então, duas cidades. Então, sabendo que cidade é opidum, o plural deverá ser duo opida. Certo? Duo opida. Então, duo para o masculino, dois servos, dois rios, dois números, tá? Todas as palavras masculinas, dois meninos, dois homens. Due as palavras femininas, antila, ínsula, domina, província.
E duo para palavras neutras. Vocabulum, oppidum, capitulum. As palavras neutras nós diremos duo, também como no masculino, certo? Então, por isso que aqui no segundo parágrafo, ele diz Delia et Syra due ancille sunt. A Délia e a Cira são duas escravas, duas servas. O terceiro parágrafo, que só tem duas linhas, só tem dois versos, o verso 35 e 36, a única novidade dele é a forma como nós podemos perguntar de quem em latim. Muito fácil. Como que eu pergunto de quem em latim? Com uma palavrinha só, cuius. Cuius significa de quem. Então, se eu disser cuius filhos est Marcos, cuius significa de quem, certo, pessoal? Então, de quem filho é Marcos? Ou seja, Marcos é filho de quem? Resposta: Marcos, filhos Iulii, relação de posse, est. Cuius filhos est Marcos? Marcos, filhos Iulii est. Relação de posse ali. Ok, pessoal? Continuemos. Bom, então, cuius significa isso, de quem. Depois, nós temos aqui uma palavrinha nova, que é a palavrinha centum, que é o número 100. Acho que muitos de vocês, se não todos, deduziram o sentido desta palavra, deduziram o significado dela, né? Centum aqui, que centum significa 100, né? Mas o que mais importa para mim aqui, além dessa palavrinha, mas mais importante ainda que essa palavrinha é esse interrogativo aqui, ó, quot, em latim, quot. Quot significa quantos. Quantos. Então, quantos filhos há na família? Quot liberis sunt em família? Aí ele pergunta, quantos filhos e quantas filhas? Olha o quot aqui, ó. De novo, quot filii et quot filiae. Quantos filhos e quantas filhas? Certo, pessoal? Então, quot, que significa quantos, quantas. Ok? Tranquilo? Então, palavrinha nova aí. O próximo parágrafo dessa lição, nos traz o seguinte. Essa relação de posse, ela não necessariamente, quer dizer, essa mudança na palavra para expressar uma relação de posse, ela não deve acontecer necessariamente somente em nomes de pessoas, né? Do Júlio, do Quintus, ou relacionado a pessoas, dos servos, das escravas, etc. É possível também que eu seja obrigado a adotar esta forma em outras situações. Vejamos aqui um exemplo. Ó. Se eu precisar dizer, por exemplo, o número de províncias no Império, o número de províncias é grande. O número de províncias é grande. Vocês percebem aqui, ó, essa construçãozinha aqui, opa, de províncias, o número de províncias. Conseguem perceber essa expressãozinha? De províncias. Pois bem, de províncias aqui nesse tipo de frase também vai ser traduzido para o latim com essas terminações aqui. No caso ali está de províncias no plural, então arum. E por que arum? Porque província é uma palavra feminina. Então, olhem só. Números de províncias. Provinciarum manius est. Provinciarum já significa isso aqui, de províncias. O número de províncias é grande. Números provinciarum manius est. Certo? Então, de províncias. Observem que não tem aqui uma relação de posse, como se as províncias fossem de alguém.
Mas é uma relação lógica exigida pela própria palavra número. Número de alguma coisa. Então, números provinciarum. Número de províncias é grande. Certo? Ou, se eu pudesse dizer, por exemplo, o número de rios é pequeno. O número de rios é pequeno. Então, números. Rio é flúvios. Para dizer dos rios, eu tenho que tirar o us e colocar orum. Números fluviorum, parvus est. O número de rios é pequeno. Está aqui, ó, fluviorum e de rios. Espera que eu estou apanhando um pouquinho do meu mouse. Aí, consegui. Então, tá aí, o número de rios é pequeno. De rios, fluviorum. Certo? Então, essa terminação, orum ou arum, vocês já podem sintonizar aí na cabecinha de vocês que se trata de alguma coisa. Certo? Muito bem. Prossigamos para o próximo parágrafo. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Sim. Muito bem. Temos aqui no, no último parágrafo dessa lição também duas novidades. Duas coisas interessantes, duas coisas novas para trabalharmos. Primeiro, vamos lá. Vamos recapitular aqui aquelas relações de posse. Vocês perceberam que até agora eu só falei dessas relações de posse entre palavras masculinas e femininas. E alguns de vocês podem perguntar-se se essa relação de posse não afeta também palavras neutras. Muito bem, professor, muito bem, magister. Eu entendi que servos tem o plural serve. E que dos servos, do servo, serve, tem o plural dos servos, servorum, palavra masculina. Magister, eu entendi também antila, a escrava, antile, as escravas. Antile, da escrava, antilarum, das escravas. Certo, Magister? Isso tudo ficou claro para mim. Mas, Magister, eu tenho lá oppidum, cidade. Plural, oppida. Magister, se eu quiser dizer da cidade, tem jeito em latim? Claro que sim. No caso das palavras neutras, a relação de posse será assim: idêntica às terminações do masculino. A relação de posse será idêntica. A terminação que indica essa relação de posse nas palavras neutras será idêntica à terminação que indica posse nas palavras masculinas. Então, oppidum, cidade. Da cidade, oppidi. Das cidades, oppidorum. Oppidi, da cidade, oppidorum, das cidades. O legal do neutro é porque não fica com essa semelhança entre o plural da palavra, o plural normal, e a relação de posse no singular. Né? O neutro fica bem diferente. Olha lá, oppida, oppidi. É outra coisa, na verdade, é outra terminação. Então, evita a chance de confusão. Né? Então, no caso das palavras neutras, são realmente 4 formas diferentes. Singular, plural, posse singular, posse plural, todas as formas diferentes entre si. Certo? Bem, bem, bem. Por fim, ainda aqui nesta lição, nós temos o seguinte. Vimos os números em relação aos numerais em latim. Ó. Então, vamos lá, os numerais. Vamos começar do primeiro, unus, que tem 3 formas. Unus, una e unum. Então, um rio, unus fluvius. Uma ilha, una insula. Uma palavra, unum vocabulum. Tá aí. Unus, una, unum. Tá? Muito bem. Vejamos agora o 2, que acabamos de ver.
duo, due, duo. Uma forma para o masculino, uma para o feminino e outra para o neutro. Então, dois rios. Duo fluvii. Duas ilhas. Due insulae. Duas palavras. Duo, de novo, vocábula. Então, está aqui as terminações. Tá, as terminações não, perdão. Tá aqui os usos, né? As combinações, as concordâncias dos números com os substantivos aos quais eles se referem. Certo? Então, uma forma para o masculino, uma para o feminino e outra para o neutro. E temos também o tres. Unus, una, uno, duo, due, duo. E agora o tres. Fica assim. Três, três, tria. Perdão. Três, três, tria. Três para o masculino, três para o feminino, tria para o plural. Então, três rios. Três fluvii. Três ilhas. Três insulé. Três palavras. Tria, vocábula. Tria é a forma do número 3 para o neutro. Tá? Tria, aqui, ó, é a forma do numeral para o neutro, para acompanhar palavras neutras. Certo? Então, essa coisa dos números também, muito tranquila, não é, pessoal? Pois bem, assim terminamos a nossa segunda lição. Eu estou vendo ali, cabe só mais uma coisinha, uma última coisinha, na verdade. Tem mais uma ainda. Atenção para o adjetivo cetere, cetere, cetera, né? Que significa outras coisas, certo? Outros, ou melhor, outros. Né? Veja que eu coloquei três formas. Uma para o masculino, plural, outros, né? Outra para o feminino, plural, outras. E para o neutro, plural aqui. Então, eu digo assim, por exemplo, rios na Europa são, por exemplo, fluvii in Europa sunt. Rios na Europa sunt. Danúvios, Renos, Tíberis, Ceteri. Ceteri fluvii. Né? Ó, e outros rios. Então fica com i por estar no masculino. Palavra flúvios, que é masculino. É uma palavra masculina, é um nome masculino. Da mesma forma, eu poderia dizer assim, ó, insulae in Europa sunt. As ilhas insulae na Europa são, vamos lá, Naxos, Creta, Sardínia, Cetere. Agora eu estou falando de ilhas, portanto, a terminação vai concordar com o gênero da palavra a qual eu estou me referindo. Estou falando de ilhas, é um feminino plural. Cetere, portanto, deverá ser também um feminino plural. E o neutro, né, que nós dizemos assim, Oppida in Europa sunt. As cidades na Europa são Roma, Tusculum, Delphi, etc. Né? E outras cidades, etc. É daqui que vem a nossa expressão etc. Né? Etc. Etc. Nós dizemos. Que é e outras coisas, e outros. Né? Agora vocês sabem exatamente de onde vem essa expressãozinha etc. Mas vejam, meus queridos, observem. Então, a palavra ceteri tem três formas possíveis. Uma para o masculino, uma para o feminino e outra para o neutro, certo? E outra para o neutro. Muito bem, muito bem. Acho que é mais isso que serve para já a conclusão da segunda lição. Vou fazer a leitura agora, traduzida como de costume, fazendo alguns apontamentos onde for necessário. Vamos lá. Estine Medus filhos Juli. Então, né? Medus é filho de Júlio. Medus, filho de Júlio, relação de posse, não é. Medus é servo de Júlio. Júlio,
senhor de Medo é. Júlio é o senhor de Medo. Júlio é o senhor do servo, relação de posse, hein? Júlio é o senhor do servo. Davos quoque servus est. O Davos também é servo. Medos e o Davos são dois servos. Medos e Davos são dois servos. Perdão, pessoal, ainda estou um pouquinho constipado, me recuperando. Júlio é senhor do Medos e do Davos. Júlio é senhor do Medos e do Davos. Júlio é o senhor dos servos e pai dos filhos, relações de posse. Délia é filha de Emília? Délia não é filha de Emília. Délia, serva de Emília é serva de Emília. A Emília é senhora de Délia. A Emília, senhora da serva, relação de posse aqui, ó, é. A Emília é senhora da serva. Syra também é serva, também é uma serva. Délia e Syra, duas servas são duas servas. A Emília é senhora das servas. Emília, senhora das servas, é. A Emília é senhora das servas. Muito bem. Continuemos aqui. Vejamos lá. Cuios servos es Davos? De quem Davos é servos? Lembrando que cuios, de quem? De quem Davos é servos? Davos é servo de Júlio. Davos é servo de Júlio. De quem a Cira é serva? Antila, cuios. De quem a Cira é serva? Cira é serva de Emília. Cira é serva de Emília. Quote, quantos? Quantos? Quantos filhos existem na família? Lembrando que sunt pode significar são, estão ou existem. Existir, né? Quantos filhos existem na família? Na família de Júlio existem 3 filhos. Quantos filhos e quantas filhas? Veja que ele discrimina. Fili et filia. Né? Separa os dois. 2 filhos e uma filha. Quantos servos há na família? Na família há 100 servos. Na família de Júlio há muitos servos. Sunt multis servi. Existem muitos servos. Poucos filhos. Júlio é senhor de muitos servos. Multorum servorum. De muitos servos. Então, Júlio é senhor de muitos servos. Veja que o muitos aqui, por ser um adjetivo, acaba concordando com servos. Então, ele também ganha esse orum. Né? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês disso aqui. Aí eu já volto daqui de onde eu parei. Parei aqui. Então, por exemplo, ó, se eu precisar dizer assim, número de servo, número de rios, números fluviorum. Esse é o número de rios. Agora, número de grandes rios. De grandes. Olha que o grande vai se juntar com o rio. Então, como que eu digo grande em latim? Magister, é assim, ó. Manhus, manha e manho. Depende do gênero, né, Magister? Se for masculino é manho, se for feminino é manha, se for neutro é manhum. Então, flúvios é masculino. Então, nós vamos usar esse aqui. Manhos. Tá. Agora, então é ele que vai ficar ali. Já vou até copiar aqui e colar. Tá aí. Só que tem uma questão. Números manhos fluviorum. Aqui está escrito número grande de rios. Grande número de rio. Agora, se eu quiser dizer um número de grandes rios, o manhos tem que concordar com o fluviorum. Então, vai ficar números maniorum fluviorum. Aqui está escrito de grandes, masculino, fluviorum, rios, de grandes rios. Ou seja, o adjetivo vai concordar com o substantivo. Assim como nós dizíamos, por exemplo, fluvii, mãe e sunt, os rios são grandes. Então, olha aqui o adjetivo terminando igualzinho o substantivo. Estão vendo?
terminando igualzinho o substantivo. Então, se o substantivo se encontrar numa outra forma, o adjetivo que se refere a ele tem que se adequar e ganhar a mesma forma. Então, o número, se eu quiser dizer dos grandes rios, né? Então, maiorum, fluviorum. Do grande rio, magni, fluvi. Mas, Magister, esse magni fluvi não pode significar também simplesmente os grandes rios? Pode, mas é o contexto que vai dizer. Se aqui eu tenho uma relação de posse, né? Por exemplo, a província do grande rio, né? Província magni fluvi, a província do grande rio. Se aqui eu tenho uma relação de posse ou não, se é uma coisa do tipo fluvi mais sunt, os rios são grandes. É o contexto que vai me dizer como que eu devo entender esta sentença. Certo, pessoal? Muito bem. Retomemos aqui. 2 e 3 são números. 100 também é número. O número de servos é 100. O número de filhos é 3. 100 é um número grande, 3 é um número pequeno. O número de servos é grande. O número de filhos é pequeno. Na família de Júlio, grande número de servos, pequeno número de filhos há. Existe, né? Há um grande número de servos e um pequeno número de filhos na família do Július. O Medo é um servo grego. Medos é servo grego. Délia é serva grega. Na família de Júlio, há muitos servos gregos e muitos, alcoê aqui significando e, né, pessoal? E muitas servas gregas. E muitas servas gregas. Emília é uma mulher grega. Emília não é uma mulher grega, mas romana. Esse ne aqui que só serve para pergunta, não tem tradução nenhuma para nós. Lembram-se? Július não é um homem grego, mas romano. Esparta é uma cidade grega. Esparta, Delfos e Túsculo. 3 cidades são 3 cidades. Tria, Ópida. Tria é a forma neutra do número 3. 2 cidades gregas e uma cidade romana. Na Grécia e na Itália, grande número de cidades há. Há um grande número de cidades. Na Gália, há um grande número de rios. Os rios da Gália são grandes. Olha aqui, os rios da Gália, relação de posse, a palavra Gália, Gália, os rios da Gália, Main e Sunt, são grandes. Os rios da Gália são grandes. Pergunta, Main ne sunt fluvi Africe? Olha, o ne aqui é só para fazer pergunta. Ele está perguntando se os rios da África são main, são grandes, né? Então, grandes são os rios da África. Os rios da África são grandes. Na África, um rio é grande, um nos flúvios maios est, Nilos. Os outros, Ceteri, os outros rios da África, relação de posse de novo, são pequenos. São grandes as ilhas gregas, Creta e Eubeia, 2 ilhas grandes são 2 ilhas grandes. As outras ilhas gregas são pequenas. As outras ilhas gregas são pequenas. Muito bem, com isso nós terminamos a segunda lição do capítulo 2. Espero que vocês tenham compreendido bem essa lição e na próxima aula nós vamos estudar a terceira e última lição deste capítulo 2. Uau! 2 capítulos já se passaram. Viu como tudo passa muito rápido? Já já começaremos o capítulo 3. Então, é isso. Divirtam-se bastante, o estudo de vocês deve ser sempre agradável. Façam revisões periódicas e façam os exercícios do livro de exercícios e depois não esqueçam de conferir suas respostas no vídeo. Combinado? Pessoal, tenham então uma excelente semana. Até a nossa próxima aula. Valete!